Agora vamos para o segundo ponto. Como é que fica para pagar esse imóvel, né? Quer dizer, quais são as alternativas de uma pessoa que mora fora para pagar? A gente tem muito essa questão de como que financia, etc e tal, né? A gente sabe que não é tradicional e não é o caminho convencional pagar com um banco aqui no Brasil, para quem mora fora. Então vamos falar um pouquinho, Paulo, de quais são as alternativas. Quer dizer, eu estou morando fora, eu quero comprar um imóvel, como é que eu faço para pagar e financiar também isso, né? Geralmente um imóvel não é pago de uma vez só, então acho que é importante falar sobre as formas de parcelar isso, de financiar. De novo, é importante a gente entender a evolução da tecnologia e como isso está ajudando o brasileiro que mora fora, né? Se a gente voltar um pouco no tempo, a única alternativa que esse brasileiro tinha para comprar um imóvel aqui era pagar ele à vista, né? Então ele ia juntando dinheiro no Brasil e ia ter que pagar à vista esse imóvel, né? E aí ele ficava com poucas alternativas de fazer o parcelamento do pagamento do imóvel, né? Aí entra, normalmente, a segunda opção para quem está fora do Brasil é comprar um imóvel direto de uma construtora, porque as construtoras acabam tendo um programa de parcelamento. Tá? Então essas construtoras, elas já estão acostumadas a fazer um programa de parcelamento direto com a construtora, e aí passa a ser uma primeira alternativa para o brasileiro que está morando fora, comprar um parcelamento com a construtora. Porém, é importante entender que a gente precisa comparar as parcelamento da construtora com as alternativas disponíveis no mercado, né? O brasileiro que está no Brasil vai falar o quê? É muito melhor eu financiar o banco, porque o banco sai em 30 anos para mim, e a construtora vai fazer no máximo em 5 anos, as parcelas vão ficar bem mais puxadas, né? E aí o brasileiro que morava fora ia tentar fazer esse financiamento no banco, e o que acontecia, né? Ele tinha muita dificuldade de conseguir a aprovação do financiamento bancário, por isso que ele recorria ao parcelamento com a construtora, né? Por que a gente tem dificuldade de fazer o financiamento bancário para o brasileiro que mora fora, tá? Quer dizer, o primeiro ponto é a questão da comprovação de renda, né? Então, a comprovação de renda para os bancos, ela precisa ser uma comprovação de renda com documentos que a lei fala brasileiros, né? Então tem muita confusão nesse assunto. Fala assim, mas se eu fiz a tradução juramentada aqui do meu documento de comprovação de renda nos Estados Unidos, ele não virou um brasileiro, né? Isto não é tão claro assim na legislação, e vai depender muito do banco, né? E aí o que acabava acontecendo é que o brasileiro tem todo o custo de traduzir a documentação, não é barato traduzir uma documentação e sem saber se o banco ia aceitar ou não, né? E aí alguns gerentes falam que aceitam, mas quando vai para a área jurídica do banco, eles vão fazer uma avaliação, e nem todas as interpretações são válidas para dizer que o documento de comprovação de renda traduzido por um tradutor juramentado tem valor de documento brasileiro, tá? Então é sempre confusa essa parte, e a gente vai ouvir histórias de bancos que aceitaram e bancos que não aceitaram, né? Então qual que é o caminho mais fácil de você ter uma comprovação de renda oficial no Brasil? É você declarar o imposto de renda no Brasil. Tá? Se você declarar o imposto de renda no Brasil, então você vai ter de fato uma comprovação de renda através do seu imposto de renda, mais uma movimentação bancária, né? Mas declarar o imposto de renda no Brasil é sempre um ponto complexo para o brasileiro que mora fora, principalmente se ele já pagou o imposto de renda na origem da renda dele, né? O que é importante o brasileiro que mora fora saber? Existem alguns acordos que o governo brasileiro faz de não bitributação. O que são acordos de não bitributação? Um acordo com países onde o Brasil tem boas relações fiscais e tributárias, e se o brasileiro pagou esse imposto no país de origem, ele faz a declaração no Brasil e usa o imposto que ele pagou lá para abater o valor do imposto aqui. E aí ele vai fazer uma declaração aqui sem pagar imposto, porque ele já pagou lá, tá? Quais são os países que têm esse tipo de acordo? A gente tem a maioria dos países da América do Sul, grande parte dos países da Europa, mas o melhor caminho é você consultar o site da Receita e ver qual país tem e qual país não tem, né? Já aproveito para fazer um comercial, que a gente tem no nosso blog aqui um material que tem todas as informações completas, inclusive o link
para a Receita Federal, países que têm acordo de não bitributação e que pode ser uma alternativa para você fazer a declaração do imposto de renda e aí regularizar a sua renda no Brasil sem correr esse risco aí da tradução juramentada, dessa confusão toda que envolve a comprovação de renda no Brasil, tá? Já adianto, porque parte desse público é o público que mora nos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos e Canadá, por exemplo, não têm acordo de bitributação com o Brasil, né? Então, para fazer a declaração do brasileiro que mora nos Estados Unidos no Brasil, ele vai ter que pagar novamente o imposto no Brasil, tá? E também, só para deixar claro, Paulo, tem essa questão de, na prática, a gente não considera uma opção você fazer a tradução juramentada e tal, né? No fundo, a gente pelo menos nunca conseguiu fazer uma assim. E também é uma não possibilidade para quem mora fora e não declara, quer dizer, já fez saída definitiva, né? Já não paga mais imposto no Brasil, não consta mais como um cidadão brasileiro que paga impostos aqui, né? Ele está como residente no exterior, e aí ele não vai ter renda aqui, porque a renda, por natureza, é toda externa, e você não consegue comprovar a renda aqui, né? Então, isso é bem importante deixar claro, que tem duas situações, né? Pessoas que moram fora e que ainda estão com o CPF aqui como pagador de imposto aqui no Brasil, e quem fez saída definitiva, e aí já não precisa mais pagar imposto aqui mesmo, não deve, a renda é toda externa, e aí você não consegue nunca comprovar a sua renda aqui no Brasil para poder fazer um financiamento com o banco, certo?